Olá, chegou a hora do seu diálogo semanal com os parlamentares e com as atividades do Senado Federal. Você vai ver neste programa o que os senadores dizem sobre possíveis alternativas ao pagamento de multas de trânsito, os objetivos das emendas constitucionais e a evolução da política brasileira. Hoje também tem passeata eletrônica com o senador Romário. E ainda uma reportagem especial sobre a participação popular nos trabalhos legislativos pelo portal E-Cidadania. O Alô Senado está no ar. O Claudemir Marangoni, de Monte Alto, São Paulo, pergunta se seria possível a criação de uma lei que transformasse o pagamento da multa de trânsito em doação de cesta básica ou em contribuição a órgãos assistenciais. Na opinião dele, esta seria uma forma de evitar a indústria da multa e ainda de ajudar muitas pessoas que precisam. Claudemir, a senadora Vanessa Graziotin responde. Olha, possível é. É claro que é possível, basta que seja apresentado um projeto de lei, Claudemir, e que seja aprovado. Entretanto, eu acho que nós temos que analisar a oportunidade e analisar o que acontece hoje, qual a destinação das multas de trânsito, porque, no geral, não são poucas e nem em alguns estados, mas na grande maioria, se não na totalidade dos estados, as denúncias de que as multas de trânsito, elas não funcionam com um caráter educativo, preventivo, mas elas funcionam como uma fonte de renda para os estados e os municípios que vivem numa situação, principalmente agora, economicamente extremamente delicada, não é? Então, o que nós temos que fazer primeiro é fazer uma análise correta e ter claro para onde esses recursos são canalizados. E vendo que há desvio da aplicação desses recursos, que a legislação seja reforçada no sentido de obrigar e até penalizar o agente público que não aplicar corretamente a multa. E quando se trata em lei de trânsito, o destino da multa sempre é para a educação no trânsito, ou seja, para a formação de profissionais e para aplicar nas boas condições do próprio trânsito, ou seja, sinalizar, manter estradas em boas condições, porque não vamos achar que muito problema de acidente só acontece por negligência de quem está dirigindo, muitas vezes por falta de manutenção de uma via, por falta de sinalização, não é? Então eu acho que até mais correto do que transformar isso em cestas básicas, em ações sociais, deveria ser aplicar para aquele fim claro e objetivo. Aí nós estaríamos melhorando muito a qualidade e diminuindo o número de penalidades. O Wender Anderson, de Pernambuco, quer saber a opinião dos parlamentares sobre a evolução da política brasileira nos últimos 20 anos e como ela pode ser melhorada. Quem responde é o senador Humberto Costa. Olha, Wender Anderson, eu acho que nos últimos anos a política no Brasil evoluiu. Nós tivemos o fim de uma ditadura, tivemos a implementação de uma constituinte, uma nova Constituição que garantiu liberdades democráticas no país, mas obviamente que nós temos muito o que avançar, especialmente democratizando os meios de comunicação hoje, modificando a legislação eleitoral para que os processos de disputa se tornem processos muito mais iguais, não é? E, ao mesmo tempo, que nós possamos eliminar definitivamente a influência do poder econômico sobre os processos eleitorais, que é, em última instância, o grande fator gerador de tantos escândalos de corrupção. Isso é perfeitamente possível mediante uma reforma política, isso já está sendo discutido e eu acredito que nesses próximos 2 anos talvez nós tenhamos um novo desenho institucional no Brasil, o que vai ajudar a melhorar a política no Brasil. Na última semana, o canal direto de participação do cidadão na atividade legislativa bateu recorde. Foi na Comissão de Constituição e Justiça que sabatinou Alexandre de Moraes, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Veja a reportagem. Desde 2015, as sabatinas feitas pelo Senado são interativas. Isso significa que, por meio do portal E-Cidadania, que funciona fisicamente nesta sala, qualquer pessoa pode mandar perguntas para quem está sendo sabatinado.
Mais um caminho para aproximar o cidadão do trabalho legislativo. Todas as audiências públicas das comissões do Senado são interativas. Então, como interativas? Elas contam com a participação da sociedade. Através do portal E-Cidadania, você pode enviar os seus questionamentos, que, é claro, vão sofrer uma depuração para ver se não tem nada ofensivo, deselegantes e tal, e são encaminhadas imediatamente ao presidente de cada comissão e aos relatores da matéria para que sejam formuladas as questões no decorrer das reuniões. Em 2015, quando o ministro Edson Fachin passou pelo crivo do Senado para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal, 648 cidadãos mandaram perguntas para serem feitas durante a sabatina. A sabatina do Fachin foi um teste para o E-Cidadania, porque foi a primeira. E depois disso a gente modificou o portal foi remodelado para facilitar o acesso a todos os dispositivos. A sabatina de Alexandre de Moraes foi recorde em participação popular. Pouco depois do início da reunião, já tinham chegado quase 1.400 perguntas de pessoas de todo o Brasil por meio do portal E-Cidadania. O relator, senador Eduardo Braga, fez uma síntese das perguntas que foram aproveitadas durante o questionamento dele a Alexandre de Moraes. A senhora Helena Vaz, manifestando o seguinte: foi veiculado na imprensa a notícia de livro de autoria de Vossa Excelência intitulado Direitos Humanos Fundamentais, contendo supostamente trechos idênticos ao das obras do jurista espanhol Francisco Rubio Llorente. A questão absolutamente inverídica, absolutamente falsa. O próprio Tribunal Constitucional espanhol disse que o conteúdo citado, e o livro citado, o conteúdo são compilações de decisões públicas do Tribunal Constitucional espanhol. Durante toda a sabatina, os questionamentos não pararam de chegar. No total, foram 1.636. A mídia estava noticiando muito a sabatina, né? E eles também incluíam nas notícias a possibilidade de participação popular. Então a gente teve uma repercussão, uma mídia espontânea muito grande em relação a isso. E isso trouxe um fluxo grande de usuários, tanto pela internet como pelo telefone também. O que são emendas constitucionais? Para que elas servem? Quem pergunta é o Jades Oliveira, de Guaramirim, Santa Catarina. Jades, a senadora Simone Tebet explica para você. É uma pergunta muito boa, Jades, mas para a gente falar sobre a emenda constitucional, a gente primeiro precisa lembrar o que é a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior do país. Uma vez que a Constituição Federal ela foi aprovada por um poder constituinte, que foi eleito para fazer a Constituição, nós que somos poder constituídos, ou seja, somos senadores e deputados federais, que fomos eleitos para fazer leis, para poder ajudar o Executivo a administrar o país, não podemos fazer uma nova Constituição. Só poderemos fazer uma nova Constituição quando vocês forem às urnas avisados que os próximos senadores e deputados irão elaborar uma nova Constituição. Nós temos um instrumento que é a emenda constitucional, que precisa de um quórum qualificado, ou seja, precisa de muita gente para aprovar, que nada mais é do que a alteração parcial de alguns artigos ou dispositivos da Constituição. Resumindo, nós podemos, como poder constituído, alterar a Constituição através de algumas emendas e não podemos alterar ela toda e nem todos os artigos. Alguns são sagrados, mas nós não podemos fazer uma nova Constituição, porque o poder é de vocês. O senador Romário tem mais de 2,5 milhões de seguidores no Facebook e no Twitter. O Passeata Eletrônica foi até ele para saber: as manifestações virtuais podem mudar a opinião de um senador? Em relação a algumas coisas que eu entendia que seria melhor para o povo, e as manifestações virtuais, como eu tenho bastante seguidores dentro das minhas redes sociais, eu algumas vezes já mudei sim, mas tem opiniões que são determinantes e importantes, que algumas vezes também até esses seguidores passaram para mim as suas ideias, os seus ideais, o que eles achavam, mas eu continuei firme naquilo que eu entendia que era um propósito positivo e interessante para a população.
Meu nome é Dilson Gabriel Pieve, de Minas Gerais. Eu gostaria de saber o que os senadores fazem para a educação, além do que eles já deveriam fazer. Dilson, é uma alegria enorme poder responder a sua indagação pelo Alô Senado, aqui pela TV Senado. São vários os projetos. Nós tivemos um avanço muito grande. Aprovamos a medida provisória que vem reformar o ensino básico e fundamental no nosso país. Hoje, nós temos uma carga horária de 800 horas por ano e essa carga ela vai aumentar para 1.000 horas nos próximos 5 anos, podendo e devendo chegar até 1.400, para que nós possamos dar uma condição de transmitir conhecimento no ensino fundamental, transmitir conhecimento com maior substância a vocês, jovens, nas matérias obrigatórias ao longo desse primeiro curso, entre elas matemática e português. E é pela educação que se faz a transformação. Então, todos queremos que o ensino no Brasil melhore de qualidade e seja cada vez mais, dê cada vez mais a inserção de todos os jovens e todos os brasileiros no mercado de trabalho, dando cidadania a todos vocês. E o Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede por enquanto, esperando contar com a sua participação nos próximos programas. Escreva, ligue ou mande um WhatsApp para a gente. Para fazer contato por telefone é só ligar para o 0800 61 2211. Se quiser escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61 99966 1616. O Alô Senado também está nas redes sociais. Fale com a gente pelo twitter.com/alôsenado ou pelo facebook.com/alôsenado federal. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!